Hoje você vai aprender como ter um ouvido treinado para cantar melhor. Olá, meu nome é Jean Falcão. Eu sou professor de música, cantor e também pesquisador na área da educação musical. Estou aqui com Eduardo Gabriel, que também é professor, pianista e compositor. Oi, tudo bem? Como ter um ouvido treinado para cantar melhor? E o que é ter um ouvido treinado? O ouvido treinado é você conseguir ter a capacidade de reconhecer as diferentes notas musicais no decorrer de qualquer música. Essa é uma aptidão necessária para qualquer instrumentista, para qualquer cantor, é você saber diferenciar as notas. Porque a música nada mais é isso do que um conjunto de notas bem organizadas, e quando você vai cantar, quando você vai tocar, você tem que conhecê-las para poder encaixar ela da melhor maneira. Existem diferentes timbres, que são as características particulares do som. Uma maneira de você ter um ouvido bem treinado, por exemplo, é você conhecer vozes de pessoas diferentes ao cantar. Outra coisa também é você saber a diferença, por exemplo, dos instrumentos parecidos, como um cavaquinho, como um violão, saber diferenciar, por exemplo, o som de uma flauta, de um clarinete, né? Então, você tendo o ouvido treinado, ele vai lhe ajudar em todos esses aspectos, tanto em conhecer as notas e também entender as combinações dos possíveis sons. Então, Gabriel, é interessante essa história de ter o ouvido bem treinado, essa necessidade que a gente tem de treinar o ouvido, porque com certeza não existe um bom músico, não existe um bom cantor, um bom instrumentista que não tenha ouvido bem treinado. Se ele não tem ainda, ele vai ter que aprender em algum momento, porque é uma característica básica, para si estar no meio da música. Você precisa disso o tempo todo. A música é uma arte dos sons, né? Então, se a gente vive essa arte, se a gente vai tocar, se a gente vai cantar, é uma das ferramentas essenciais. Como se fosse, se for contar assim, a Bíblia do cantor, do instrumentista, um dos 10 mandamentos é ter o ouvido bem treinado. Verdade, inclusive até nos contextos musicais que você vai desempenhar, né? Por exemplo, você vai tocar música na igreja. Vai acontecer muitas vezes de você ter que pegar a música de ouvido, né? A pessoa coloca uma música para você escutar, para você, por exemplo, de repente pediram uma música no último ensaio. Aí pedem pra você escutar a música, você pegar de ouvido pra você tocar naquele dia. Uhum. Como você vai fazer se você não tem um ouvido bem treinado, né? Isso. Então não só isso também, mas até se você tocar por hobby também, pra pegar as músicas, por exemplo, que você tá em alguma situação, você tá no encontro com amigos, e aí te pedem pra tocar aquela música, e aí você não tá com a cifra dela nem nada no momento, você vai precisar ter essa noção para poder desenrolar aquela música, aquele processo. Isso, e ter o ouvido treinado, ele vai ajudar, desses exemplos que você usou, e muitas outras coisas também, porque, por exemplo, vai influenciar a sua noção de ritmo, né? Além da sua noção de harmonia, além da sua noção também da melodia, né, que vai ser construída, vai auxiliar também no ritmo, você saber o momento certo de entrar, vai lhe ajudar nessa parte. Sendo assim, vai melhorar a afinação, né? A gente falando de canto especificamente, está diretamente ligado à afinação. No instrumento, você vai lá, você bota o dedo ali naquela tecla do piano, você vai no violão, você vai lá no traste do violão, né? Você toca ele naquele local, a nota ela vai sair praticamente certa, quase isso. No violão, no piano também você vai precisar afinar, claro, mas a nota naturalmente ela vai sair certa ali. Mas na voz você tem que ter essa noção muito firme, né? Na hora que você for cantar, porque você só vai acertar a nota se você mentalizar ela antes. Então vai ajudar tanto nessa questão da afinação e muito mais na questão da interpretação, porque quando você tem segurança nas notas, aí você fica livre para colocar a emoção que você tem ali na música, né? Então ele ajuda em todos esses aspectos. E é bom a gente parar para pensar que a música ela é uma linguagem muito ampla, né? Eu falei um pouco de ritmo aqui, então se a gente pensar no ritmo, se a gente pensar na harmonia, se a gente ia pensar na melodia, se a gente pensar... Existem vários fatores que a gente precisa estudar na música, e cada um deles precisa de uma atenção específica para isso, né? Uma atenção para essa parte. Então, se para você treinar o ouvido, se você, por exemplo, for um ótimo instrumentista, não significa que você seja bom de ouvido, né? Você pode ter uma técnica muito boa no seu instrumento ali, né? Você pode tocar, existem músicos que são assim, que quando pegam na partitura, eles tocam lá e tudo, mas se você tirar a partitura deles, vai ter grande dificuldade de executar aquela música. Então, dessas habilidades que são necessárias na música, a gente pode citar, por exemplo, a leitura de partitura, é uma questão de você conseguir ler ali, ser proficiente na hora de executar uma música na leitura. Uma outra coisa também é a improvisação, que é importante no meio da música. Então, cada um desses elementos, eles têm que ser treinados separadamente.
né, para que quando juntos eles façam sentido. A gente poder explorar todas essas partes. Então, para você conseguir isso, você tem que treinar, né? Não tem uma outra forma de se conseguir ter esse conhecimento das notas e você conseguir se afinar, você ter o ouvido, ou esse ouvido crítico, né, que você pode usar ele no momento que você precisa. Não existe como você chegar a isso se você não treinar. É interessante no caso do cantor, por exemplo, quantas vezes, acho que todo mundo já passou por isso, né? Encontra com um amigo e ele fala, você conhece aquela música do cantor tal? Aí a pessoa fala, conheço esse cantor, gosto muito. Como é que é a música? Aí quando ele começa a cantar, parece, como diz aquela música gospel, né? São gemidos inexprimíveis, né? Você não entende nada. Se você não prestar atenção na letra, você nem vai saber qual é a música que ele está cantando, né? Então, quer dizer, essa questão da afinação e você ter o ouvido bem trabalhado é o que vai lhe ajudar a você ser musical, a principal característica para você se tornar uma pessoa musical. Se você tiver um ouvido bem treinado, isso é um passo enorme para você pegar qualquer instrumento. A partir daí você pode aprender todos os instrumentos. É uma iniciação para isso. Uma coisa interessante também, partindo do que você falou, é que um bom músico, como você falou, usou o termo ouvido crítico, né? Realmente, a gente tem que ter um ouvido crítico. E para ter um ouvido assim, uma prática recomendável é desenvolver o chamado ouvido relativo, que é quando o músico ele desenvolve a capacidade de, através de uma referência apenas, conseguir entender todo o contexto das notas e a relação entre as notas. Por exemplo, quando você é aquele tipo de pessoa que alguém toca uma música para você em algum instrumento e você consegue reproduzir ela no seu instrumento sem ter visto nenhuma partitura nem nada, você é uma pessoa que tem um ouvido relativo bem treinado. Ou senão, quando alguém, por exemplo, na orquestra, né, o violinista solista, ele dá a nota lá, né? Isso, o Spala, né? O Spala. Ele dá essa nota, só basta essa nota para que os outros violinistas afinem seus instrumentos. Porque baseado nessa nota, eles conseguem entender a relação entre as outras notas. Isso, né? Imagine se cada um ali fosse afinar a sua maneira, né? E, por exemplo, não entendesse qual fosse a referência que o Spala ali passou da nota para eles afinarem seus instrumentos. Ia ser a maior loucura, né? A maior bagunça ali. Exatamente. E isso difere um pouco do ouvido absoluto, né? Que é aquela capacidade que algumas pessoas têm de identificarem as notas com uma facilidade muito grande. Por exemplo, não só de instrumentos musicais, mas até às vezes de ruídos, como por exemplo de uma buzina ou de um bocejo. Ela consegue entender qual é a nota que está por trás daquilo. E assim, uma coisa que muita gente pensa é que para ser músico você tem que ter um ouvido absoluto, né? Mas isso não é verdade. Um ouvido bem treinado, um ouvido relativo, um ouvido crítico, ele já é o bastante para você conseguir um bom desempenho na música. Inclusive tem gente até com um ouvido absoluto que tem uma certa dificuldade para cantar e tal. Isso. Porque se você mudar a música de tom, né, ele vai querer só executar aquela música no tom que ele, se for na partitura que ele está lendo, pode ter dificuldade nisso, de fazer essa mudança. Que para quem tem ouvido relativo, isso é uma coisa muito fácil. Muito fácil, exatamente. Muita gente também diz que o ouvido absoluto você nasce com ele, só tem como ser assim. Mas também ele é treinável, só que em crianças, né? Quando a criança completa 6 anos, fica muito, muito, muito mais difícil disso acontecer. Isso tem até um estudo realizado em Tóquio pelo psicólogo, desculpa a pronúncia, Ayako Sakakibara, que ele fez um experimento com várias crianças e depois do experimento, se não me engano, todas ou a maioria delas desenvolveram um ouvido absoluto através do treinamento. Mas a importância do ensino da música também, desde a infância, né? Desde a infância. É muito importante. E isso também é uma prova de que até isso foi treinável. Então, a importância do treinamento, a importância de se estudar música, vai além dessa questão do dom inato, dessas coisas, entende? Sim. Na verdade, o que o pessoal acredita ser muitas vezes o dom inato é essa habilidade adquirida, né? Com o treino e tudo. Se a gente for parar para pensar, existe o caso também de pessoas que elas podem ter essa habilidade do ouvido absoluto e não praticar música, né? Isso aí por exemplo, ela pode ter sido estimulada na infância e depois abandonou, né? Então, a questão é que o ouvido relativo é o que a grande maioria de toda a comunidade de músicos e de cantores tem, porque ela desenvolveu com o tempo. É muito diferente, como você falou agora, do ouvido absoluto, que às vezes
no decorrer da vida você pode ter dificuldade em conseguir, é mais fácil na infância. O ouvido relativo você pode desenvolver a qualquer momento, sendo a partir do momento que você estuda, né? Então, naturalmente, se você estudar música, né, estudar o treinamento auditivo, treinamento do ouvido, percepção melódica, percepção harmônica, percepção rítmica, você vai chegar nessa parte do ouvido relativo. E aí, quando você atinge esse patamar de ter um ouvido relativo, tudo fica muito mais fácil. E para além dessa escuta consciente, que é importante a gente treinar separadamente, né, como eu já falei, treinar especificamente isso, às vezes você tem que deixar seu instrumento ao lado, você tem que se ouvir, né? E além disso, uma coisa importantíssima é você aliar essa prática à prática do solfejo, que o solfejo é importante tanto para cantores como também para instrumentistas. Todo instrumentista, se ele estudou música de uma forma regular, ou então de uma forma, se ele estudou em alguma escola, né, se ele fez algum curso técnico, enfim, todas essas modalidades de ensino mais formais voltadas para a música, uma coisa que é imprescindível é o solfejo. Então, para quem canta, principalmente, porque o solfejo ele vai aliar duas coisas, vai aliar a sua voz ao seu ouvido. Então, a sua própria voz, a partir do momento que você estiver cantando, o seu ouvido ele vai ouvir e vai ajudar você a regular a nota que você precisa alcançar. Então, é uma coisa que você tem que treinar sempre para poder desenvolver esse ouvido relativo, para você treinar o seu ouvido, ter um bom ouvido treinado, você aliando ao solfejo, você vai ter um grande avanço. Verdade. Inclusive, assim, quando eu estudava nessas escolas de música, né? Eu ficava me perguntando, poxa, será que cantar o nome das notas é realmente uma coisa necessária, assim? É muita coisa, isso aí se passa muito na cabeça do instrumentista, né? Você quer tocar seu violão, você quer tocar sua piano, flauta. cara, por que eu tenho que ficar cantando o nome de notas? Assim? Pra que eu vou estar cantando aqui? Não quero ser cantor, né? Mas é porque no momento que isso acontece, a gente não tem essa noção, né? Que essa é uma ferramenta fundamental, porque vai ser o seu corpo que vai estar trabalhando as notas. Não vai ser um instrumento, porque uma coisa é você tocar seu instrumento, uma coisa é você mesmo reproduzir aquilo. Então, o seu ouvido, você vai se ouvir. Então, isso cria uma tomada de consciência completamente diferente. Você falou até em se ouvir, eu lembrei, né? Que uma das práticas que eu comecei a fazer quando eu estava começando a estudar percepção era de me ouvir, né? Eu comecei a cantar, por exemplo, eu escutava primeiro uma música, vamos supor, vou escutar Save Your Tears, do The Weeknd. E aí, depois que eu escutava, eu tava com aquele tom na cabeça e tudo, eu cantava e eu me gravava cantando. E aí, depois disso, que eu tinha a gravação, né? Eu colocava play nele cantando num trecho, depois colocava play na minha gravação, eu cantando num trecho. E eu comparava, sabe? Sim. Por quê? Porque nem sempre a gente, quando canta uma nota, a gente tá se escutando. Às vezes a gente pensa que tá cantando uma nota, mas a gente não tá. A gente tá cantando outra nota. Eu penso que tô cantando dó, mas eu tô cantando mi. Entende? E, inclusive, isso me lembra a história de um colega meu, né? Que estudava comigo. E ele tem dificuldade no solfejo, né? E diziam, na época, que era muito coisa da idade dele, porque ele tava naquela transição da adolescência, a voz mudava, né? Mas eu percebi uma coisa, que em relação à voz dele, ele parecia até entender o processo, a técnica para se usar na voz. Mas quando se tratava de ouvir, ele tinha uma dificuldade já em percepção, em outros exercícios de percepção que não esse, né? Que não o solfejo, etc. E o que aconteceu? Eu fui percebendo que não só ele, mas muitos alunos tinham essa dificuldade de se ouvir. E eu comecei a pensar como eu posso desenvolver um treinamento para que eu possa ultrapassar essa dificuldade. E aí eu percebi que existem alguns recursos, né? Um desses é se gravar. Outro desses é utilizar um afinador. Você pesquisa lá na Play Store do Google, ou onde for o local que ficam os apps do seu celular. Você pesquisa afinador. Você vai achar um monte lá. Tem vários. E aí você baixa um desses e vai cantando e vendo as oscilações das notas. É bom até, por exemplo, você tocar num pianinho uma nota, aí essa é dó, beleza. Vou tentar cantar dó. Aí leva pro aplicativo do afinador e tenta cantar esse dó. Ou se não, tenta comparar, sabe? Porque é muito importante que você saiba
que nota você tá cantando, aonde você tá, o que tá saindo da sua voz e não só o que você acha que tá ouvindo. Entende? Isso. É porque quando a gente está emitindo o som, a gente muitas vezes, quando não tem essa prática, a gente pode estar se escutando de uma forma diferente. Por exemplo, eu escuto a minha voz diferente da forma que você escuta a minha voz. Sim. Eu escuto ela, né, é um outro mecanismo, né? Ela vem de mim, a partir de mim. Então a audição, né, ela já muda nisso. Uma coisa também que você está falando aí, que é legal, é de ter uma referência, né? Você tem uma referência para usar. E você aí, por exemplo, se você estiver interessado em pesquisar, digitando na internet, procurando lá piano virtual, teclado virtual. Teclado virtual muitas vezes aparece o teclado do computador, né? Mas se você botar piano virtual, você vai encontrar diversos sites que podem lhe auxiliar nisso. Então você encontra uma nota de referência e tenta emitir essa mesma nota, se gravando, e se você tiver um aplicativo desde celular, melhor ainda, né? Sim. Uma coisa que a gente vê muito também é que as pessoas elas têm dificuldade de entender a diferença entre a altura, que é um termo musical, e também a intensidade. Quando se fala em altura, a gente pensa, no termo popular, a gente lembra muito de volume. O volume que é, se eu canto uma nota assim, tá, ou se eu canto assim, tá. Então, muitas vezes as pessoas elas pensam na altura relacionada a isso, mas a altura na música é uma coisa diferente. Ela diz se a nota ela é mais aguda ou se ela é uma nota mais grave. Então, para exemplificar aqui, uma nota tá acima dela, tá, uma nota baixa, tá. Então, as pessoas confundem muito isso aí, essa questão da altura e do volume. É interessante você pensar que se você chegar para alguém e falar, canta uma nota, essa nota, você não atingiu a nota que é necessária ainda. Atinja a nota, ela é um pouco mais alta. Tem que começar a ter essa noção do que é a altura em termos musicais. Uma nota mais para cima, uma nota mais aguda. Então, numa nota mais grave, se você tem que botar a altura dela, você vai mexer na altura, a nota mais grave. Então, essa é uma coisa que é importante que as pessoas elas consigam diferenciar. Principalmente quem está começando a aprender música, ela não tem essa noção. Então, se é seu caso, é interessante você pensar assim. A questão da altura são notas agudas, notas graves, e o volume, se vai ser um som mais baixinho, ou se vai ser um som mais amplo, isso aí é relacionado à intensidade que a gente vê, por exemplo, em volume. A gente usa o volume do celular e tudo, aí é bom ter essa noção. Uma outra coisa que é de extrema importância quando você quer treinar esse ouvido, existem algumas coisas que é importante você ter memorizado, né? Porque muito também vem da memória. E a nossa música, como ela é construída, né, que é a música tonal, ela vem muito da tonalidade, né, das músicas. E também tem uma mecânica para se construir as músicas, que são as escalas, né? Então as notas da escala fazem a música. E o que é uma escala musical? Se a pessoa não tem familiaridade com isso, é muito fácil ela pensar no nome das notas, que as 7 notas musicais quase todo mundo conhece. É interessante, né, que até na escola às vezes se fala de notas musicais, mas se para aí, né? Não se fala mais nada além disso. Então, interessante, por exemplo, você decorar uma escala é de extrema importância, você ter referências. Uma das maiores referências na música é você ter mentalizado uma escala. Pensar na escala, você pensa no nome das notas, né? Então a gente conhece as 7 notas que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a escala qual que é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então essa é a escala maior. Isso serve para você ter uma referência na sua mente. Toda música, praticamente toda música, ela vai fazer uso dessa ferramenta que é a escala. Vai ser construída a partir da escala. E da mesma maneira que é importante para quem quer aprender a treinar seu ouvido, é conhecer essa escala de forma ascendente, que é começando da mais grave até a mais aguda, como também o que a gente chama de descendente, que é da mais aguda para a mais grave. Então, se a gente for repetir, já começando da parte aguda, é Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É interessante, se a gente for olhar em questão de movimento, a gente vai ver que uma está lá em cima e outra lá embaixo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Uma outra referência boa de se ter também são arpejos. Que os arpejos também são notas que formam acordes. A gente pode ver isso também mais para frente. Não é? Então, por exemplo, você decora essas notas que são as principais, podemos dizer assim, dos acordes. Né? Por exemplo, dó, mi, sol, sol, mi, dó. Então, esse movimento que eu fiz agora, muitas pessoas não sabem nem que o nome disso é arpejo. Né? Mas é tão musical que todo mundo já ouviu. E assim como a escala, é importante você ter mentalizado isso. E se a gente for parar para pensar, a maioria dos exercícios que a gente faz, tanto no instrumento como também na voz, são baseados nisso, em arpejos e escalas. Por exemplo, eu acabei de fazer o arpejo de Dó, aí tem um exercício que é o exercício de vocalize, que é Mei, mai, mei, mai, mei. Então, esse exercício ele é baseado nesse arpejo. Pronto, se você for fazer um exercício de vocalize para treinar, por exemplo, a vogal A. Se você faz, por exemplo, A, esse exercício ele é baseado na escala. Né? Então você vai subindo ali de nota por nota e você está executando uma escala. Né? Então, quer dizer, tudo que a gente vai fazer na música, seja no instrumento, ou seja também nos exercícios, seja cantando, você vai estar usando o tempo todo essa escala. É importante você decorar cada uma dessas notas. E o interessante é que quando você for começar, muitas vezes você pode pegar um exercício que você não pode se sentir tão confortável para fazer. Ou então, se você chegou lá no piano, num violão ou no piano virtual, você encontrou uma nota, mas aquela nota você não se sentiu tão bem. O interessante é que você procure uma nota que você se sente confortável para cantar. Então, se você apertar o Dó e achar que o Dó está muito grave, você vai para uma outra nota. Por exemplo, toca um Dó aí, Gabriel, por favor. Isso, para algumas pessoas pode ficar agudo ou pode ficar grave. Pode ser Dó. Se você cantar no agudo, pode ser Dó. Mas você pode ter dificuldade em fazer essa nota. Então é melhor você vai procurando, investigando ali no pianinho qual a nota fica melhor. Então, por exemplo, uma outra nota. Isso. Tem pessoas que vão sentir mais facilidade em cantar essa nota. Dó, pó. Então quem tem mais uma voz mais grave, ou pelo menos sente que tem uma voz mais grave, começa pelos graves. Como por exemplo... Isso, por exemplo, essa nota que Gabriel tocou agora. Pó. Então, a depender de como for a sua voz, como seja a sua relação, né? Se você está começando a cantar ou não, você procura aquela nota que você se sente mais confortável. Isso. E a partir dali, da nota que você testou, você vai treinando, você vai cantando, até conseguir alcançar a mesma nota que foi tocada ao instrumento. Isso. Inclusive, acontece muito de pessoas que têm voz mais grave, tipo contraltos ou baixos, barítonos, que são algumas nomenclaturas para vozes mais graves, né? Isso. Vozes mais encorpadas. Essas pessoas, por não terem tantos agudos na voz, muitas vezes elas podem sentir dificuldade para cantar no mesmo tom de alguns cantores. Que tem muitos cantores tenores, né? Vozes muito agudos também. Então, é uma dificuldade também, né? Eu, por exemplo, tenho uma voz mais grave, né? Uma voz mais grave. Quando uma vez um professor meu pediu para eu cantar o sol, né? Sol. Eu não senti dificuldade. Aí ele foi pedindo para eu baixar. Eu fui indo, cheguei até o Mi. Eu achei legal, mas eu não tinha achado legal porque eu não conseguia alcançar acima de outro Mi lá em cima, né? Eu fiquei tipo, poxa, não queria tanto ter aquele agudo pra cantar aquela música de fulano, né, e tal. Muitas vezes as pessoas acham que pra ser um bom cantor, ou você tem que ser uma soprano, né, ou você tem que ser um tenor, né, pra alcançar notas incríveis. Não, muitas vezes a pessoa não sabe nem qual é o tom adequado para ela cantar. A dificuldade de grandes pessoas é essa. Elas pensam que elas não têm essa capacidade, mas é porque elas não treinaram o ouvido para saber qual é o tom adequado para que elas cantem aquela música. Exatamente. Porque qualquer música ela pode ser cantada em qualquer tom. Né? Então você tem que encontrar o tom que fica bom para você. E para você chegar nessa parte de conseguir entender isso, você tem que ter treinado o seu ouvido. Né? Então isso vai ser essencial para você saber qual é a nota que você vai cantar a partir daquela música. E se você for chegar para uma pessoa e falar: essa música fica melhor para mim em Dó maior, essa música fica melhor para mim em Sol maior. Né? Então isso é uma construção desse ouvido. Fica até chique.
Você percebe, por exemplo, que toda música ou toda escala, ela tende a começar em um som e muitas vezes ela termina no mesmo som, né? Ela começa na pá e ela termina no oitavado dela, por exemplo, tá, ou ela volta para o tá. Então, fica muito mais fácil você perceber que tem uma lógica na construção das músicas. Ela geralmente começa no mesmo lugar, passeia e volta para a mesma coisa. É. E tudo isso vai aguçando seu ouvido. Você pode perceber também que dentro da música existe uma coisa que a gente chama de grau disjunto, né, e grau conjunto. Os graus conjuntos são quando as notas elas são imediatamente uma próxima da outra. Gabriel vai tocar um exemplo agora de algumas notas conjuntas. Isso. Então ele fez parararará, uma nota seguida da outra, uma nota após a outra, próximo, sem saltos. E existe também o que a gente chama de graus disjuntos, que são os pulos, né? São os saltos entre as notas. Como, por exemplo... Isso, muitos exemplos musicais são assim, muitos exemplos de vocalize, né? Você faz tar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 
Né? Começa conjunto e termina disjunto. Né? Então, essas são ferramentas que você vai usando para começar a entender a relação entre essas notas. Né? Já como elas estão passeando ali na música, você pode começar a perceber, esse grau é conjunto, é uma nota que está próxima ali da outra. Aí fala, não, eita, agora teve um salto. Né? Então, reparar, você começar a prestar atenção, né, nesses detalhes, é uma maneira de você estar treinando seu ouvido. E esse movimento das notas é uma coisa essencial para você prestar atenção. Você tem que ter um pouco também de memorização, né? Porque para você conseguir saber se é a próxima nota que você está ouvindo ou que você vai cantar, para você saber se ela vai ser mais aguda ou se ela vai ser mais grave, você tem que ter a noção de qual é a nota que você está. Né? Então, isso parte da memorização também e dessa identificação. Porque como a nota ela pode ir tanto para o agudo como para o grave, você vai ter que ter essa correlação entre elas. Também uma coisa que acontece muito é ficar na mesma nota. Né? Então, quando você vê uma melodia, você tem que saber, não, para onde é que eu vou agora? Essa nota ela permaneceu a mesma? Ou essa nota ela mudou? Se ela mudou para o grave ou ela mudou para o agudo? Como exemplo que a gente vai usar agora, que Gabriel vai tocar uma música que ela é bastante conhecida. Pronto, essa música é muito famosa, a Marcha Nupcial. Então, ela começa com a nota. Essas notas, na verdade, é uma repetição da mesma nota, só que em ritmos diferentes. Né? Tararara. Você tocou ela em dó, não foi? Sim. Pronto, então é dó, 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 dó. Em seguida, vai mudar. Então faz tararara, tararara, tararara. Quer dizer, houve uma mudança. Essa mudança ela foi ascendente. Então ela teve um salto aí. Então ter essa noção é muito importante. Você conseguir perceber que foram as mesmas notas, depois a nota subiu. Quando a pessoa quer aprender, ela tem que começar a ouvir as coisas assim. Procurar entender se a nota foi para cima, se a nota foi para baixo. Essa é a parte essencial. Isso, inclusive, me leva a pensar, na verdade, lembrar de uma coisa importante que é a escutativa, né? Quando essa pessoa está atenta constantemente à música que ela está ouvindo, ela desenvolve a capacidade de discernir justamente isso, o movimento das notas. Né? E isso acaba sendo uma coisa rotineira para quem estuda, por exemplo, na faculdade, né? Eu tive uma disciplina que se chamava percepção, a gente estudava percepção. Uhum. E a gente chegou a estudar percepção a 4 vozes, né? Que é, por exemplo, 4 pessoas cantando ao mesmo tempo e notas diferentes, né? Geralmente. Sim. Assim, eu fazia tanto essa percepção, esse exercício de escutar ativamente, de tentar discernir qual era a nota que cada um estava cantando, que eu cheguei até a parar de escutar música antes de dormir, porque quando eu colocava a música, eu ficava automaticamente pensando: eita, ele foi de dó pra mi, ele foi de fá pra si, sabe? Uhum. Mas assim, é uma coisa minha mesmo. Mas com isso também eu acabei me apaixonando
por essa questão de entender, compreender o contexto da música, as notas. As músicas, elas seguem padrões, né? O compositor, a pessoa que fez a música, ela desenvolveu padrões naquela música que ele escreveu. E é uma coisa linda quando você começa a perceber que cada nota tem uma função, cada parte da música ela também segue um roteiro que ele criou. Sim, é como se a gente estivesse, por parte, entrando na cabeça do compositor, na cabeça do artista que compôs, que você começa a entender o que é que ele pensou, né? Aquela divisão que ele fez. Você falou agora em divisão vocal, né? Cantando. A gente pode ver isso também em instrumentos, né? Quando você está ouvindo uma música, aí você pensa ali na bateria, você pensa no baixo, você pensa na guitarra. É diferente você... A partir do momento que você não tem isso, você escuta só a música como um todo. Então ela é uma experiência. Quando você tem o ouvido bem treinado, é como se a graça ela fica muito maior. Porque você vai ter vários elementos para prestar atenção ali. Você presta atenção no grave, você presta atenção ali no vocalista, no que ele está cantando, você presta atenção na guitarra, né? Então você vê que a complexidade gera uma coisa muito mais bela, né? Que você consegue... É uma habilidade que você desenvolve e começa a ter o retorno a partir do momento que você consegue perceber isso. Isso não é uma massa sonora, são várias texturas. Isso. É tipo você comer um bolo é uma coisa, mas para uma pessoa que é confeiteira, o sabor de cada camada vai ser outra coisa, né? Vai ser outra experiência que ela vai ter. E quando a gente faz esse exercício de sempre que escutar uma música, ou quase sempre, né? Às vezes a gente só quer escutar por relaxar. Mas quase sempre que a gente escutar uma música, a gente tentar pensar, será que nessa parte a nota subiu ou desceu? Será que nessa parte, será que essa nota durou mais do que a outra? Será que o tempo dela, por exemplo, foi uma nota longa, seguida de uma nota curta? Aí você vai notando, vai aprendendo e vai se tornando uma coisa empolgante até, porque você vai vendo o seu progresso. Isso me fez pensar, quando você falou agora de saber se é uma nota mais curta ou uma nota mais longa, me fez pensar que o ritmo também é uma coisa de grande importância para você treinar, para você ter esse ouvido bem treinado. Existem muitos casos de pessoas que são afinadas. Minha avó, ela sabia muito bem cantar as notas afinadas, né? Ela sempre cantou em coro e tudo, mas ela tem essa dificuldade que é de quando ela ia cantar no ritmo da música. Muitas vezes quando ela estava no coro, estava em grupo, todo mundo canta junto e ela funcionava muito bem no coro. Mas quando a gente ia cantar sozinho, dava para perceber que ela prolongava muito mais uma nota que não precisava e às vezes fazia mais curta. Então esse é um dos fatores aí da percepção do ouvido, né? Para além das outras coisas que a gente tem que aprender na música, tem essa questão também da percepção do ouvido melódica, a percepção rítmica, a percepção harmônica. Cada uma delas você tem que prestar uma atenção especial. Sim, inclusive eu acho que todo mundo já passou pela situação de, por exemplo, tá cantando em família ou tá com alguns colegas e tal. E aí você começa a tocar, tem um cara com violão, aí tá a turma toda cantando junto. Quando ele tá tocando e ele faz uma pausa na batida lá, que a música, por exemplo, tem, as pessoas querem começar logo quando a pessoa parou, ou seja, Isso, tipo... verdade. Parece que ela não espera as pausas da música. Ignora as pausas, assim. E por isso que a gente tem que saber a importância do silêncio na música também. Cada coisa na música, cada elemento da música tem sua importância, entende? Então, o ritmo, até o silêncio faz parte também do ritmo. Tem momentos em que você toca e tem momentos que você só faz silêncio. Tem momentos que você canta e tem momentos que você faz silêncio. Então, tudo faz parte, então a gente tem que aprender a ouvir, identificando esses elementos todos. Isso, muitas vezes esse ritmo é o que faz a distinção entre diversos estilos musicais. Você tem essa variação rítmica na batida, na pegada, no swing da música, que torna aquele gênero muito característico. Se fosse o ritmo fosse sempre igual, o som nunca parasse, a música também não teria graça. E quando a gente fala em ritmo, a gente pensa também na ideia de pulso, que é de você saber como conduzir a música. Por exemplo, eu faço um exercício agora. Então, isso tem um pulso, tem uma lógica, tem um tempo para ser respeitado aí da maneira que eu fiz. Então, a gente pode pensar... Então, eu posso aumentar esse pulso. Pode ser... Então, essa noção de pulso ela é essencial, principalmente para quem está começando. Eu não posso fazer...
Por exemplo, uma coisa não está em sincronia com a outra, né? Principalmente quando você vai tocar em grupo, em conjunto, todo grupo, uma coisa que é fundamental, muitas vezes a gente pode estar cantando notas diferentes, não é, num coro, num grupo vocal, não é, com uma banda, todo mundo ali vai estar tocando notas diferentes em algum momento, mas o pulso ele vai ser o mesmo para todos. Isso. Então, essa Porque é noção uma do marcação fixa que determina a velocidade da música, né? Isso. É importantíssimo você ter essa noção do pulso. E uma forma de você treinar isso é como o exemplo que eu usei agora, né? Você pode bater palma e tentar cantar todas as vezes naquele mesmo pulso, ou então você pode usar um outro recurso, que é um afinador, um outro recurso que é, por exemplo, um metrônomo, né? Você usando o metrônomo, ele já vai fazer essa marcação para você. E você tenta começar dentro daquele pulso e terminar também dentro do pulso. Isso você vai treinando essa percepção rítmica, muito importante para o ouvido também. E isso aí você unindo essa ideia do pulso com a ideia também de pensar melodicamente, né, você faz, por exemplo, pá, pá, parará, pará, parará, pá. Aí já se pode pensar, por exemplo, quais foram as notas iniciais que eu usei? As notas iniciais foram as mesmas. Tá, tá, tá. Comecei assim, então mantive a mesma nota. Na segunda parte já subi. Então essa questão que eu mencionei anteriormente, que é de você saber se a música vai conduzir ali para cima ou para baixo, você juntando isso com o pulso, aí sim é que você consegue cantar a música, assim que você consegue executar um exercício. Então, por exemplo, eu posso fazer esse mesmo exercício. Pá, pá, parará, pá, pá, parará. Eu posso fazer ele com um pulso mais lento. Tá, tá, tarará, tá, tá, tarará, tá. Acelerei um pouco para dar uma dinâmica. Mas é interessante. Minha cabeça estava mexendo no seu pulso. Sim, é uma coisa que mexe com a gente, né? Mexe com o corpo inteiro está envolvido. Né? Isso, quando você entende o pulso, o seu corpo ele entra naquela frequência também, ele entra naquele ritmo do pulso, daquela marcação. Né? Então, são elementos que a gente tem que ficar atento. Né? A melodia, se a melodia ela se mantém, se a melodia sobe, ela desce, qual é o pulso dessa melodia, né? São elementos fundamentais. E quando você já consegue ter a música ali, o pulso, você consegue acertar o pulso, você consegue reconhecer se as notas elas são seguidas uma após da outra, se ela é um salto, né? Isso vai facilitar muito. E um outro recurso que é interessante de se pensar é conhecer as notas não só pelos nomes, e sim também por números. É uma alternativa muito interessante. Então você, por exemplo, ao invés de fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, você fazer ela pelo número dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso ajuda porque, por exemplo, se eu faço aquela melodia que eu estava fazendo agora há pouco, tará, tarará, se eu paro nessa nota, tá, eu vou parar para pensar qual o número correspondente a essa nota. Né? Então, se eu fizer 1, 2, 3, então eu vou pensar, essa nota é a nota número 3 da escala. Por isso você guardar a escala é tão importante. Porque se você tem a escala memorizada, você vai conseguir achar quais são as notas. Né? Então, se eu tocar essa nota, tá, eu consigo identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era a nota que eu cantei anteriormente. Então, isso já é um outro nível da sua percepção. Quando você toca, você consegue encontrar todas as notas baseadas na escala e também pensando em número. Então, é sempre assim, é uma forma de você conseguir treinar. Vamos fazer um exemplo aqui, Gabriel, e você. Você toca uma escala e depois você toca qual é a nota, toca uma nota, a sua escolha, e eu vou dizer qual é a nota da escala. Então a gente pode pensar. E essa mesma nota, oitavada. 8. Porque depois do 7, né, vem um novamente. Muitas vezes a gente pode estar como 1 ou como 8. Então esse recurso de você pensar em números é muito bom. Quando eu comecei, eu não pensava assim. Eu só pensava em nome de nota. Então eu tinha que nomear a nota. E muitas vezes eu não conseguia só ouvir o som, né, em qualquer tonalidade, em qualquer escala, e ficava pensando, eita, qual a nota é essa? Mas como eu comecei a pensar
em números, isso facilitou muito. Né? Isso eu venho replicando também aos alunos, e isso é uma coisa que com certeza tem muito mais resultado. Inclusive, uma coisa interessante sobre essa questão dos números, né? É que tudo começa com 1, né? E esse 1, ele é a nota mais importante da escala, né? Que também é chamada de tônica, né? Isso. Então, se você fala que tá... Ah, não, qual o tom? Tô em dó, tô em dó maior, tô em mi maior. Uhum. Essa nota vai ser a nota 1, né? Isso, vai ser a tônica, isso mesmo. E ainda mais você começar pensando assim, já leva para um outro assunto também, que são as funções, né? Se a gente for pensar em harmonia, é um assunto um pouco mais complexo. Porque esse tema de você estudar o seu ouvido, né? Você ter um ouvido bem treinado, tem várias camadas. Né? São camadas diferentes. A gente está trazendo aqui para vocês os elementos básicos para você ter um ouvido bem treinado. Né? Mas com certeza isso aqui daria mais um outro vídeo. A gente poderia falar também de escalas menores, né? A gente aqui se deteve a falar em escalas maiores, mas assim, é um assunto que não acaba nem tão cedo, né? Tem muita coisa para se explorar, tem muitos exercícios que podem ser realizados, né? Então futuramente talvez a gente possa trazer, né, com um olhar mais voltado à questão das escalas menores, uma questão voltada também a treinar o ouvido harmonicamente, né? Então são outros motivos que a gente pode usar para fazer os vídeos aqui. Pronto, se você se interessa a respeito desse assunto, né, então você deixa aí nos comentários se você quer saber mais uma percepção harmônica, né, se você também ficou curioso agora sobre as escalas menores, como treinar essa escala menor, como treinar a escala menor e usar para sua percepção musical, para treinar seu ouvido. Se isso lhe traz interesse, se você acha um assunto interessante, deixa aí nos comentários que a gente traz um vídeo assim também. Aí tem aqueles casos de pessoas que, mesmo quando tem algum instrumento acompanhando, tem dificuldade em se afinar. Isso é porque ela não tem essa referência, ela não consegue escutar aquele instrumento e replicar aquele som. Né? Então, isso é de extrema importância. Não é um caso que eu já passei, já toquei em orquestra, e uma colega do grupo, ela sabia tocar muito bem o instrumento dela, mas quando ela ia cantar a melodia, ela falava assim: toca aquela parte. Aí ela começava a fazer, aí todo mundo ficava olhando assim, que parte é essa? Eu não conseguia entender. Mas é porque ela era uma ótima instrumentista que não tinha treinado o seu ouvido. Ela tinha treinado muito bem o instrumento, mas ela ficou faltando essa parte daí. Então, da mesma maneira que ela teve essa dificuldade, é a pessoa que ela não consegue atingir a altura que o instrumento faz, né, que o violão está tocando, ela não consegue chegar na altura, é por esse mesmo motivo, porque não treinou o ouvido. E todo músico, ele uma hora ou outra, ele tem que treinar isso. Tem muita gente que fica assim, mas para quem quer melhorar, para quem quer evoluir, sem dúvida é uma coisa fundamental. Inclusive, eu já toquei em igreja, né? E já toquei com gente também que, por exemplo, a pessoa começava cantando em um tom e a música não transferia para outro tom na música original. Acontece. Mas a pessoa transferia. Aí eu tinha que transpor, né? Eu tinha que tocar a música em outro tom para acompanhar a pessoa, né? No meio da música, né? E que isso, inclusive, fica muito feio, né? Assim, quando não é planejado, quando não faz parte da música, você dá toda uma dificuldade ali para o instrumentista querer consertar aquilo que o cantor está fazendo de errado. Exatamente. Então, se essa pessoa ela tivesse essa capacidade de ouvir e se identificar e ter essa conexão com o instrumento, de modo que aquelas notas, aquela escala, aquele tom que ele está tocando, a pessoa consegue se situar. Isso. É até como se a pessoa tivesse, por exemplo, num condomínio, né? Uhum. Ela tá na vizinhança dela lá. Quando a pessoa sai pra rua e vai para outro lugar, por exemplo, ela tá lá num condomínio no bairro dela, ela se locomove e vai para outro bairro. Às vezes até a aparência de tudo muda, as casas mudam. Então é como se fosse um local diferente. Na tonalidade também, às vezes a pessoa ela tá dentro daquele lugar, daquele local, né? Que é aquele tom. E ela acaba transitando entre vários locais diferentes porque ela não consegue se manter ali. É como se ela não tivesse o GPSzinho para avisar ela que ela está no local certo. Então, muitas vezes a pessoa ela sente dificuldade para se localizar na música por causa do ouvido dela, por causa da memória auditiva. E quando ela consegue
se localizar e bem, ela consegue dominar, assim, qualquer música. Se ela tem um ouvido bom e se ela tem técnica junto, nada para essa pessoa, assim. Isso. Gabriel, isso tudo é verdade mesmo. Então, pessoal, isso aqui é que a gente trouxe para vocês, essa ideia de treinar o ouvido, né, alguns exercícios, você relembrar a escala, né, você também ter algum som de referência, você começar a pensar mais criticamente, ver se a nota vai para cima, se a nota vai para baixo, né, pensar na questão do ritmo, pensar na questão do pulso. É importante que vocês guardem sempre essas ideias e ponham em prática para melhorar. Com isso, sem dúvida, você vai se desenvolver muito no meio da música. E se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você se inscreva, que você ative o sininho, que você dê o like, deixe o seu gostei, comente o que é que você achou legal, qual foi a dica que você achou interessante, né, qual a dificuldade que você tem tido nesse seu processo no mundo do canto, né, que a gente vai buscar sempre responder assim que possível. É isso, pessoal, nós agradecemos por vocês estarem conosco mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu.